Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos na penúltima lição dessa nossa série de lições sobre heresias, que foi uma jornada interessante para nós. Mas vamos chegando a fim com duas lições interessantes, e a de hoje tem o título A Igreja tem uma natureza organizacional. E eu vejo a necessidade de uma defesa quanto a isso. Eu penso que não só nesta série de lições, na anterior, e de vez em quando nós vamos ver a nossa denominação trazendo lições que trazem à tona, defendendo contra uma realidade que eu tenho certeza que todos nós, de uma maneira ou de outra, já entramos em contato com elas. Trata-se dos desigrejados. Nesta lição, abertamente, não está, pelo menos não encontrei, depois se alguém encontrou pode me ajudar aí no comentário e me deixar, mas enquanto todas as demais lições até agora se dizia abertamente contra que heresia se estava lutando ou ensinando o contrário ou defendendo-se delas, nesta lição eu não encontrei o nome de uma heresia, mas claramente quando nós defendemos que a igreja não só é um organismo, como é válido e é bíblico e é entendível sem dúvida alguma, a igreja também é uma organização. E claro que quando nós ouvimos isso, nós ligamos com a realidade de organizações que não são necessariamente ligadas à religião, ou até organizações religiosas que não têm nada a ver com a igreja bíblica. Então, conciliar a palavra organização, estrutura, com uma igreja que muitos gostam de usar a palavra orgânica, uma igreja que todos participam, uma igreja que todos são seguidores de Jesus e etc, etc. Então, há um atrito de pensamentos, algumas coisas têm sido colocadas e ensinadas fora da lógica total do Novo Testamento, e é muito importante nós entendermos isso, porque nós vamos ver pessoas defendendo coisas que em seus pontos separados, ele pode ter razão. No entanto, quando nós vislumbramos a realidade da igreja, que, claro, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, essa igreja estava em tempo de formação e de um período de crescimento muito grande. Exatamente por este crescimento tão rápido, nós vamos ver o princípio da estruturação da igreja. Nós vamos poder encontrar na Bíblia textos, passagens, escritos, palavras destes homens que estavam dando a cabo, na liderança do crescimento da igreja. Nós vamos ver essas estruturas tomando lugar. Claro que isto era no princípio, nós temos registrado aqui somente um século da história da igreja, na verdade, menos do que isso, pouquíssimo tempo da estrutura da igreja, principalmente se nós falarmos do tempo das missões, quando ela começou verdadeiramente a se expandir. Então é muito pouco o tempo histórico para mostrar, mas mostra com certeza e nos dá como igreja segurança que o sistema que nós estamos vivendo, desde que ele seja gerenciado dentro dos padrões bíblicos, este sistema que nós vivemos é bíblico. E não só é bíblico, é o melhor para a igreja. Nós não vamos fazer com certeza deste estudo algo extremamente profundo para comprovar todas as vertentes. No entanto, através do meu roteiro, que eu vou compartilhar com você, eu quero fazer este entendimento prático, Claro que o comentarista colocou para nós, ele gastou algum tempo explicando o que estava por trás e ao redor da realidade ali de Tito, de Creta e etc. Eu faria isso como introdução da aula, eu leria este primeiro tópico, mas eu explicaria a minha aula em 3 tópicos, que é o que eu vou compartilhar com você. Então, professor, com certeza você pode estar lendo aí aquilo com a sua turma, aquilo que você ache próprio. Alguma coisa do final eu não vou mencionar, porque eu não acho que necessariamente acrescente a lição, mas você tem tudo isso à sua disposição no nosso comentário, que nas nossas lições. Mas eu quero dividir este estudo com você aqui, que seja de recurso adicional, você use como sinta com certeza em 3 tópicos. E antes de eu dividir os tópicos, eu quero já dizer para você que nós preparamos uma classe simplificada neste trimestre especificadamente. Nós
colocamos no canal 2 tipos de classes da mesma lição. Esta classe aqui, que é a classe regular, e uma aula simplificada. Esta tem o objetivo de ajudar alunos que tenham mais dificuldade de compreensão de determinados assuntos, por qualquer que seja a razão. E nós aproveitamos a classe simplificada para trazer uma pedagogia mais apurada. E neste sentido de apurar a pedagogia, eu usei nesta aula simplificada número 12, um recurso que eu nunca usei publicamente, mas eu vou compartilhar com você. A participação da aula, da classe, vai ser massiva, vai ser super divertida, super participativa, assim que se você entender de estar lá conosco na aula simplificada, nós vamos compartilhar também gratuitamente com você o roteiro desta aula aqui, e você pode junto acompanhar a dinâmica pedagógica dela também. Muito bem, os 3 tópicos, portanto, a igreja é uma agência de crentes. Segundo lugar, a igreja é uma organização de crentes. E em terceiro lugar, a igreja e o seu ministério servem aos crentes. Então você veja que eu repito a realidade da igreja e dos crentes. Os crentes a gente fala são, né? Porque no plural, mas formam um corpo só. Os crentes formam a igreja. No entanto, quando nós juntamos essas duas coisas e observamos a organização delas, nós vamos entender, por fim, esclarecer e poder defender-nos destes pensamentos, dessas ideias que, em verdade, não são bíblicas e têm provocado para estas vidas que a aceitam mais destruição, mais distanciamento de Deus do que nós, vamos falar a verdade, com os nossos problemas. A nossa estrutura não é perfeita. A realidade dos que executam, desde os de cima até os de baixo, como nós, professores que participamos nessa execução, não é perfeita. Mas com toda a nossa imperfeição, esta estrutura é bíblica e ela é beneficial muito mais do que aqueles que saem dela. Eu espero que você já possa dizer amém. Mas se não, então, curiosamente, só fique para a nossa explicação, porque queremos crer que a Bíblia vai nos estruturar nisso. Então, em primeiro lugar, a igreja é uma agência de crentes. 3 maneiras de efetuar ser agência. Primeiro, ela é uma agência missionária, ninguém pode negar. Trata-se da evangelização do mundo. Segundo lugar, é uma agência formadora. Sim, a igreja é muito forte e deve ser, pelo menos, na área da educação, formar seguidores, formar discípulos. E em terceiro lugar, ela é uma agência espiritual. Quando nós falamos da proteção, do cuidado dessas almas, é algo espiritual. Como agência missionária, em primeiro lugar, trabalhando com a evangelização. Vamos a 2 textos em cada um destes tópicos. Aí, Atos capítulo 13, conhecido nosso versículo 1 a 3, diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, o Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Só neste versículo, irmão, nestes 3. É tanta coisa de igreja aqui que prova que a igreja é necessário, que não é brincadeira. Primeiro que na igreja tem todo tipo de gente, todo tipo de dom. E aí, neste texto, Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele menciona 5 pessoas aí que eram pessoas fortes em alguma área delas, né? Pessoas de peso, vamos dizer, naquela igreja. Cada um tinha a sua vocação própria, enfim, os seus estudos para trás e etc., o que quer que fosse de cada um deles, mas estavam todos juntos no contexto que, irmão, da igreja, na igreja. Aí o Espírito Santo fala, ok, alguns dizem, olha, o Espírito Santo fala comigo também aqui. Mas tem coisa que o Espírito Santo tem que falar e fazer que só cabe a um grupo de pessoas, não cabe a ele fazer só para você, não funciona. Quando você profetiza, você não vai profetizar para você mesmo. Pelo menos não é o normal, ou muito menos o normal bíblico, que seria bom que pelo menos os falsos profetas profetizassem só para eles mesmos. Neste sentido, eu até voltaria para isso, para trazer menos prejuízo do que está acontecendo hoje. No entanto, vamos esquecer esta minha palavra aqui, vamos olhar para a realidade dos fatos, que quando se trata de missões, a escolha dos missionários é de Deus, sim. Mas se você sozinho na sua casa foi escolhido como missionário, como é que você vai sair? Não só tem a questão
financeira da ajuda, mas mesmo do suporte espiritual, que você vê que aconteceu aí nesta igreja. E ministerial, porque houve um entendimento, escute por favor, um entendimento da igreja, não foi você que sozinho que entendeu Deus chamado. Será que foi isso mesmo? Porque eu e você somos pentecostais, amém? E algumas vezes nós escutamos Deus falar conosco, de maneira diferente. E nós dizemos, olha, Deus falou comigo, mas vamos ser bem honestos, muitas vezes nós queremos uma confirmação. Vou ser sincera, a maioria das vezes nós queremos, precisamos e devemos buscar confirmação. Porque são palavras de Deus desafiadoras. E o que acontece? Nós precisamos de uma confirmação, porque quem vai sair da sua comodidade da igreja, aventurar o mundo, como foi o caso de Paulo, que é o texto está falando, ele e Barnabé, né? Numa realidade daquele tempo, sem a confirmação de Deus. Mas ali não teve dúvida. Não só Deus falou à igreja, houve uma confirmação, o ministério, que era a liderança da igreja local, confirmou, todo o ministério junto ao corpo da igreja, sentindo que era realmente de Deus aquela chamada, oraram, impuseram as mãos com jejuns e oração. Então você veja o peso ministerial, espiritual da igreja, e até, em alguns casos, não sei quanto de Antioquia foi, porque a Bíblia não fala claramente, mas outras igrejas no sentido de contribuir com o ministério daqueles missionários, ok? Então vemos num texto somente que esta agência é uma agência, e quando se fala de agência, se fala de uma organização. E para ter uma organização, para ter uma agência, tem muita gente. Era o caso da igreja de Antioquia. Não tinha só aqueles 5, era uma igreja, irmãos. Agora, tinha 5 pessoas que a Lucas chamou a atenção, e ele nos chama a atenção da presença deles ali, e destas 5 pessoas, né, Deus chamou 2 delas para o campo missionário. Atos capítulo 14, versículo 26 a 28, o texto diz: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido, olha lá, recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. O que isso está mostrando aí, irmãos? Paulo e Barnabé foram para o campo missionário, fizeram uma viagem missionária e voltaram para a igreja deles, irmãos. Está aí. Organização, eu vou explicar muito bem no próximo tópico, exige prestação de contas. Então, muitos missionários dizem, eu tenho chamada, não precisa de confirmação de pastor, não precisa de confirmação da igreja, não precisa de nada. E aí vai prestar conta a quem? O que aconteceu? Só a Deus. E aí só Deus fica alegre por um convertido que você ganhou para Jesus, ou 10, ou 1000, não importa. Irmãos, não funciona. A obra da evangelização é a obra da igreja. E alegra a igreja, e fortalece a igreja, aleluia. Então, nós vemos aí claramente na Bíblia, não tem como ser mais claro, que os missionários foram e voltaram para a igreja. Era homem cheio do Espírito Santo, era homem que botava a mão sobre os enfermos e eram curados, recebia o batismo no Espírito Santo. Seria tudo que alguns destes que são hereges, com questão da palavra de Deus, né? Porque ser desigrejado é uma heresia, segundo a palavra de Deus. Que dizem que quem tem tudo isso não precisa da igreja. E a Bíblia me ensina o contrário, que Paulo e Barnabé, tendo tudo isso, irmãos, e olha que obreiros de peso, não se tornaram senhores do mundo com o seu próprio ministério, não. Saíram da igreja, a palavra diz claramente, voltaram para o lugar de onde eles receberam a bênção, foram enviados, foram comissionados. Porque esta obra não é obra de homem, é obra de Deus. E Deus é um Deus de ordem. No céu tem ordem, tem estrutura, tem hierarquia, tem organização. O céu tem, irmãos. E tudo que Deus criou, você olha para o Antigo Testamento, que é onde ele gerenciava no mínimo detalhe as coisas, é escandalizador. O nível de organização estrutural de Deus, irmãos, que ele manda Moisés e os demais líderes ali trabalharem com ela. É para nós entendermos quem é Deus. Agora, ele criaria uma igreja para ser uma bagunça, cada um é líder de si mesmo, irmãos? De maneira alguma. Então, vamos provar nessa lição, né? Já provamos aí, em primeiro lugar, na questão missionária, da evangelização. Tem ordem. O missionário vai, é usado por Deus, graças a Deus, e quando volta, deixa o povo dar glória a Deus também. Saber o que aconteceu, se teve muitos problemas, como foi o recebimento da palavra de Deus entre os gentios. Foi isso que Paulo fez, glória a Jesus. Segundo lugar, ela é a igreja, é uma agência formadora.
A área da educação, nós estamos trabalhando dentro dela. O contexto da educação na igreja começa na escola dominical. E é uma pena, eu que estou fazendo agora um estudo sobre a realidade da escola dominical, né? Ver que no mundo ela está simplesmente desaparecendo. Por quê? Porque para subir o espírito que há de reger nos fins dos tempos, que é contrário a Deus e contrário a esta palavra, o povo não pode ter educação na palavra, porque se nós conhecermos a palavra, nós vamos rejeitar o errado. O espírito do erro dos fins dos dias, nós vamos rejeitar. Eu e você que amamos a palavra, quando vemos o erro, o que acontece? Nós não aceitamos. Nós vamos abrir a boca para ensinar o contrário, mas se você não tem escola dominical, para ensinar para quem você vai? Só sobra os seus filhos, que para além disso estão fora, sendo doutrinados pela cultura, pela educação e até por algumas igrejas que já estão fora deste sentimento, né, de enraigar-se na palavra de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde, irmãos. Porque a igreja tem que ter como uma função formadora de educar em quê, irmãos? Com certeza não é na ciência, mas na fé e na palavra, no Deus que criou a ciência. Porque a verdade é que quem conhece bem a Bíblia tem pelo menos noção de muita coisa e sabe provar e comprovar aquilo que está do lado de fora. Mas vamos aí a alguns textos bíblicos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, o texto diz: "E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Olha aí o que Paulo está dizendo. Eu te ensinei, meu filho Timóteo, o que você aprendeu de mim, entre outras testemunhas, você agora vai confiar, vai ensinar, vai treinar, vai discipular, vai ser mentor de outros líderes. Do jeito que eu te encontrei, ajudei, acompanhei, orei com você, fui junto fazer a obra com você, você vai fazer com outros. Escolha homens que sejam fiéis, idôneos e gente que vai ensinar outros. Tá aí, irmãos. A realidade formadora. Claro que quando você trata de 1, 2, 3 obreiros, é uma dimensão. Quando aconteceu, como aconteceu com Pedro em Jerusalém, que na primeira mensagem dele foram 5.000 almas que aceitaram a Jesus, uma realidade que nós ouvimos da pessoa, vimos o pastor que hoje é o presidente, né, o pastor presidente da igreja pentecostal na Rússia, né? Ele, quando esteve visitando a nossa igreja há muitos anos atrás, quando o evangelho ainda não era permitido, ele viajou para a área da Ucrânia, onde ele se formou na área de teologia, e quando ele voltou e que aquele sistema, não é, houve aquela mudança que permitiu que o evangelho voltasse a ser pregado, então a igreja, quando ele começou a pregar o evangelho, a igreja cresceu e se multiplicou de uma dimensão, irmãos, que ele não sabia como, jovem ainda, super jovem, né? Teve que orar a Deus e pedir ajuda mesmo, por quê? Porque precisava estruturar aquele mundo de gente, irmãos. O que a gente vai fazer com essa multidão agora? Como é que vai ser? Eu não posso ser pastor de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, né? Então, a questão de formar obreiros, a questão de estruturar dentro da igreja o que fazer, os diversos departamentos, o que vai fazer com as crianças, o que vai fazer com relação à música. Quando este número é multiplicado, irmãos, é questão de lógica simples. Quando um pastor como esse, claro, às vezes a gente olha e diz, tá falando porque é pastor de muita gente. Não, irmãos, eu não sou pastora de ninguém, nem da minha vida. Nem da minha vida eu sou pastora. Não. Meu pastor é o meu pastor local, dentro da minha casa, a minha liderança é o meu marido, na minha igreja é o meu pastor local, né? E depois é Jesus Cristo, ou o pastor que também estiver adiante sobre ele, no sentido da nossa denominação, não é? Seja qual for a organização, e o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. No entanto, uma pessoa como eu, entendo a lógica da necessidade de uma estrutura, não só de uma organização, mas de uma estrutura hierárquica como existe na igreja. Glória a Jesus. E encontro na Bíblia que esta é uma realidade que não só era, mas que deve permanecer. Então nós vemos aí claramente a questão do ensino, né, de formação, ainda em Timóteo, mas agora na primeira carta, capítulo 4, versículo 6 e versículo 11, diz Paulo a Timóteo agora em outra carta, dizendo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
Manda estas coisas e o quê? Ensina, está aí. Timóteo, você aprendeu? Se você propuser isso aos irmãos, ou seja, ensina no culto de doutrina. Aí ele fala, porque eu pulei uns versículos aí, não sei se você percebeu, eu fui do 6, eu pulei para o 11. Ele fala um monte de outra coisa, e quando ele termina, ele diz, olha, Timóteo, escuta, manda estas coisas e ensina. O que é isso, irmão? Culto de doutrina, irmãos. Culto de doutrina. Ensinar o povo na palavra de Deus, com a autoridade, manda estas coisas, ou seja, a verdade da palavra, ela deve ser ensinada e proposta com autoridade para o povo de Deus. Eu sou povo de Deus. E a Bíblia está me dizendo que estes que são chamados líderes, como era o caso de Timóteo, têm que me orientar como povo junto aos demais para que nós permaneçamos na doutrina. Agora no versículo 6 ele diz, você que está criado, você que toma tempo de estudar, de viver, de ser fortalecido na doutrina. Então, passe adiante, ensine o povo. E no final deste contexto ele diz, manda e ensina. Glória a Jesus. As igrejas não podem deixar de exercer este evangelho, este ministério bíblico. Agora, que muita coisa mudou hoje? Mudou. Mas nós não podemos pegar por causa do erro e dizer que o certo está errado agora. Não. O erro é que tem que ser corrigido. E se não tem aqui, nós acolá, mas a igreja vai ficar de pé. Esta igreja bíblica, escute, por favor. Ela vai ainda existir até o dia que a trombeta toque. Pode ser que não seja a grande glamourosa dos flashes das luzes coloridas, eu estou falando desta igreja, mas ela vai estar de pé, porque a trombeta vai tocar para os que pertencem a ela, e tem mais, só ela. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então a igreja é uma agência missionária, uma agência formadora e uma agência espiritual, tratando da proteção espiritual do povo. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente por este movimento herético desigrejado que cada um tem a sua teologia. E como nós já estudamos nesta série de lições, no começo delas, não é? São realidades espirituais que estão assediando as pessoas e levando para outros espíritos, outras realidades que são contrárias espiritualmente a Deus. O problema das coisas espirituais é que só existem dois reinos, só existem duas vertentes, só existe luz e trevas, acabou. Se você saiu do contexto da luz, e que é o único caminho da luz, o caminho da luz é único. A verdade em cada situação, cada tópico, ela é única. Eu não vou falar os detalhes sobre isso, porque seria passar do limite aqui desta aula. Mas com isso, eu quero mostrar para nós que nós precisamos entender que para manter esta verdade, com a pluralidade que eu e você reconhecemos hoje que existe, precisa de ter liderança, precisa de uma agência, precisa de uma organização firmada e forte e que não se abale e que seja espiritual o suficiente para aguentar espiritualmente o tranco, para que as almas, para que os crentes sejam protegidos. Agora, eu e você, escute, por favor, vou fazer uma coisa bem prática para nós entendermos bem na prática. Porque ainda tem gente que no coração ainda se questiona. Pense só na tua casa, na tua família. Pense só na tua família, nos teus filhos. Quantos de nós não treme por dentro e por fora com as amizades que nossos filhos vão encontrar? Ficamos olhando de olho na butuca, falando, tem amizade, traz para casa, porque você quer, ver quem é a criatura. Quando começa a ter algum comportamento diferente, o seu filho ou a sua filha, você já vai atrás saber quem está influenciando. E hoje, no mundo que através deste computador em suas mãos, ele tem acesso a tudo, irmãos. Todos nós, como pais, gememos por dentro e por fora. Quanto mais estrutura houver na nossa casa, quanto mais organização e hierarquia, principalmente espiritual, mais estes filhos estarão presos no bom sentido, terão abertura ao Pai, terão confiança no Pai e receberão este auxílio espiritual e esta orientação. Quanto mais forem filhos desigrejados, desfamiliados, menos terão este relacionamento. E eles estão sozinhos na mão do mundo. E o que vai acontecer com eles? Tudo pode acontecer. Pode vingar para bem,
Mas a maioria, nós sabemos, com o que está aí da pluralidade, tantas coisas podem. Se nós passamos por isso em relação a uma família pequena, nós já dizemos, eu não tenho o controle. Imagina a igreja do Senhor Jesus. Foi por causa disso que Deus fez como fez. Ele mesmo deu, diz a palavra, foi Jesus que depois de ressurreto, diz, subiu ao alto, levou cativo e deu. E aí ele fala dos 5 ministérios, das 5 vocações ministeriais para a igreja. Né? Ou seja, esse negócio de pastor não é do homem, irmãos. Foi Jesus quem deu. E deu para crescimento e para proteção da igreja. Se alguém está sentindo a graça de Deus e entendendo o que o Senhor está confirmando em nossos corações, dê glória a Deus em nome de Jesus. Porque não é pecado nem aqui dar glória a Deus, nem na sala de aula. Porque crente pentecostal, quando se reúne, irmãos, há uma estrutura, há uma formalidade de estrutura, mas há uma liberdade espiritual. E essas duas coisas podem e devem coexistir. Porque uma ou outra, que é o que a gente encontra por aí, não vai funcionar. Não está certo, vai levar a extremos que não são o lugar bíblico. O lugar bíblico é esse mesmo. É estrutura com liberdade espiritual. É estar aprendendo uma aula como essa, super estruturada, que a pessoa tem conhecimento, vai falar da Bíblia, vai entender estruturadamente a Bíblia, glória a Jesus, tem alguma contextualização social, mas que pode sentir a graça de Deus. Aleluia. E assim deve ser na casa de Deus. Gálatas 4:19. O texto diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o pastor aí, Paulo, né, missionário, começou aquela igreja, né? Que a igreja agora, só ele deu as costas, entrou gente lá, irmão, e plantou coisa que deixaram os irmãos tudo confuso, irmão. Tá aí. E aí, Paulo, como um pai, tô dizendo, tô sentindo de novo como dor de parto. Porque parir filhos na fé dói, irmãos. É difícil. Quantos de nós estamos pagando o preço do evangelismo, das missões? Se alguém está, sabe o preço. Agora, para você virar as costas, e a igreja que você acabou de plantar, chegou outros lá, do outro lugar, e já deram umas palavrinhas e pronto, o povo ficou todo confuso, irmãos. Você está doido. É o que está vendo hoje, irmãos. É o que está vendo hoje. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 11, leremos o 2 e o 3, depois saltaremos do 13 ao 15. Diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado, o pastor aí, ó, eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 13 em diante, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será segundo as suas obras. O que Paulo está vendo aí em Coríntios, irmãos? O que está vendo aí? Mesma coisa, mesma coisa. Ele diz, irmãos, eu criei vocês, eu ensinei vocês. E eu estou com medo de que vocês se apartem da simplicidade que é em Cristo Jesus. E é o que acontece. Muitos de nós, crentes, não estou falando da liderança, vai estudar por aí teologia, estou falando até coisa bíblica, né? E aí aprende, tal, e aí sai da simplicidade em Cristo Jesus, irmão. Quando vê o doutorzinho, a doutorinha, né? E é o pastor que está vendo e gemendo. E se ele não tiver olhando, cuidando, não puder, tiver acesso àquele irmão para falar com ele. E claro, se é que é ouvido, né? Que Deus nos guarde. Eu mesma, graças a Deus, eu sempre disse ao meu pastor, que hoje já tem 86 anos. Eu dizia para ele, pastor, eu quero para entrar nessa área aí de mestrado, doutorado, se Deus assim permitir, eu quero que o senhor esteja vivo do meu lado, porque esse negócio, desde que eu comecei a estudar essas coisas, o negócio é feio demais, pastor. Eu preciso de alguém me vigiando, melhor assim, alguém que eu possa me aconselhar, alguém que quando eu tenho alguma pergunta eu posso chegar junto, né? E conversar sobre o assunto, alguém que tem experiência na fé, irmãos, e com Deus, glória a Jesus. Então, Paulo tinha essa preocupação, e é bíblica, e o pastor tem que ter, tem que velar por nossas almas, tem que cuidar de nós. Por quê? Porque ele sabia, Paulo está explicando aí para os irmãos, por quê, irmãos? Ele diz, olha, o problema é que tem obreiro fraudulento, que vai chegar no nosso meio. E eu, irmão, que não ando por aí, fui em pouquíssimas igrejas, já vi, irmão.
Essa história mesmo de chegar lá, e na primeira vez eu tinha, acho que uns 14 anos de idade, num congresso, num desse acampamento de adolescente. No culto da noite, o sujeito foi pregar. Olha lá, negócio de viagem ao céu. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? Mas eu não tinha entendimento na época. Não tinha entendimento na época. Para mim é coisa de Deus, etc. Sentia, para ser sincera, não foi o culto mais pentecostal que eu participei, mas eu não tinha menor, muito jovem, muito sem entendimento. Mas hoje eu me lembro do culto e do que se falou e como aquilo me chamou a atenção. Era novo para mim, né? Mas precisa de um pastor cuidando de saber se obreiros fraudulentos não estão trazendo, como hoje, esta loucura de profecias, ou melhor, de profetadas, ministério profético, esta loucura, essa insanidade antibíblica está se espalhando. Se não fosse os pastores, ou graças a Deus, porque um ou outro ainda na internet ainda está abrindo a sua boca para falar com autoridade. Porque o povo está se perdendo. Se não houver estrutura, se não houver liderança, cada um vai atrás da teologia que mais lhe agrade. E nós estamos vendo o que está acontecendo, se é que eu e você estamos vendo, com a nossa amada igreja do Senhor Jesus. E quando dizemos a igreja deve permanecer a igreja bíblica. Mas se não há lugar para o ensino da palavra, ela não vai permanecer bíblica. Será que nós entendemos, professor? Escute, por favor, em nome de Jesus, a importância da nossa missão. Como dentro dessa estrutura, às vezes a gente se sente pequeno, mas nós somos muito importantes, essencial, aleluia, para esta estruturação, para o ensino, para a fortaleza destas almas, dessas preciosas vidas que nos escutam a cada domingo, para a glória do nome de Jesus. Mas está aí, há uma necessidade de proteção pastoral, aleluia, que sejamos fiéis ao nosso pastor, que possamos orar por eles, como nós dissemos, as pessoas dentro da estrutura podem ter suas dificuldades. Eu e você estamos dentro da estrutura e temos as nossas dificuldades. Por que outras pessoas, porque estão em cargo diferente, não podem ter as suas tentações, suas dificuldades? Não estou dizendo que devem viver nelas, mas isso não diz que a estrutura que o Senhor nos permitiu e nos deu para andar esteja errada, pelo contrário. Segundo lugar, a igreja é uma organização de crentes. E quando se trata de organização, em primeiro lugar, tem uma liderança, ou seja, no paralelo com o corpo, tem uma cabeça. Segundo lugar, a organização tem uma estrutura. No corpo físico, no organismo, ela tem os sistemas separados. Numa estrutura, ela tem prestação de contas. No organismo, existe o sangue. Eu fiz esse paralelo para entender que organismo e organização, eles não são contrários um ao outro. Pelo contrário, eles coexistem tranquilamente. O organismo do ser humano, do corpo humano, essa brilhante máquina, engenharia de Deus, prova isso para nós. Aleluia. A cabeça, sem dúvida alguma, morte só é morte quando há morte cerebral. A cabeça, junto com o sistema que funciona, é que comanda o corpo. Ponto. É liderança em todo o tempo, né? Segundo lugar, há estruturas no corpo, sistemas. O sistema respiratório é lindo. É um sistema. Separado dele, nós temos, que mais? Sistema nervoso, né? Que é esse que vai do cérebro, desce pela espinha e vai para todos os pontos do seu corpo humano. Sistema digestivo maravilhoso. Começa na boca, na entrada, na língua, desce por aqui, entra no estômago, desce para os intestinos, né? Tira ali dos alimentos aquilo que você precisa, coisa maravilhosa. Até o lixo põe para fora, glória a Jesus. Tudo isso é maravilhoso. São sistemas do corpo humano. Sistemas têm estrutura, tem cargo e encargo para cada um. Sistema. São organizados. E aí, por último, a prestação de contas. Eu chamei o sangue de um prestador de contas. Não é à toa que quando você vai fazer o que eles chamam do check-up, né? Anual, primeira coisa que ele diz, vamos fazer o exame de sangue. Por quê? Porque o exame de sangue conta, mais ou menos, como é que está o resto do seu corpo, amém? E quanto mais a tecnologia vai avançando, mais o exame de sangue consegue contar. Agora, irmão, está contando de coisa que até misericórdia, né? Coisa que ainda mostra o que você vai ter amanhã no seu sangue, já está mostrando. Enfim, deixa esses negócios para a ciência. Com isso, eu quero dizer que o organismo, ele funciona em paralelo perfeito com a organização. Vamos trazer para a organização? Igreja, primeiro, uma liderança.
É o texto de Tito que nós lemos aqui, né? Da leitura bíblica. Capítulo 1, versículo 4 a 9. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para pôr em boa ordem. Que isso? Liderança, organização, as coisas que ainda restam. De cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Que isso? Você é a liderança de outras lideranças. Aquele que for irrepreensível, como é que você tem que escolher o obreiro? Tá aí. Marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de doce ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Tá aí, o dever do bispo, do pastor, do obreiro, que foi selecionado para continuar essa obra a nível local. Por Tito, Paulo era o pastor lá de cima, da convenção. Tito era o da região, e agora tem os obreiros locais. Estes obreiros têm que reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, aleluia, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, o que o pastor deve fazer, como para convencer os contradizentes. Então, tem uma liderança e tem uma estrutura de liderança. Aprendemos aí fácil. 2:15 de Tito diz, fala disto, aí Paulo falando com Tito, exorta e repreende com o quê? Com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Agora, irmãos, por favor. Aí tá lá o sujeito, a sujeita, quem quer que seja, com o nome que seja, com o passado que seja, desprezando os homens de Deus. Tudo bem. Se a pessoa tem os seus problemas, tudo bem, ele tem os seus problemas. Ele tem que pagar pelos problemas dele. Se acaso que a pessoa tem que ser retirada da sua posição, porque, não é, um pecado moral, ou etc., qualquer que seja, acontece. Mas de maneira geral, irmãos, e o que está acontecendo agora é que há este movimento para que todos os pastores sejam vistos como um só trem ruim, coisa ruim, desprezados. Mas aí Paulo diz a Tito, ninguém te despreze. Agora, a decisão é nossa. Escute, por favor. E ensine, por favor. Ou nós aceitamos a Bíblia como autoridade para nós, ou não. Se nós não aceitarmos a ela como autoritativa para nós, nós temos um mundo de escolhas para tomar a sua decisão. E pode ser flutuante, porque as coisas modernas são... Por isso que eles chamam de progressistas, né, irmão? Porque é uma verdade que progride, é uma teologia que progride. Pois eu fico com a teologia de Paulo, que não progride e não vai para frente, nem para trás, até a vinda de Jesus. Essa é a minha decisão. A palavra de Deus para mim ela é autoritativa, e tem horas que é pesado. Eu me sinto puxão de orelha que eu queria, honestamente, humanamente, eu falo, deixa eu arrancar essa página para que não exista. Gostaria, mas não vou poder arrancar da original. Então, eu vou ainda prestar contas por toda ela. Já que eu vou prestar conta, é melhor eu saber pelo que eu estou prestando conta. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, nós vemos aí a questão da liderança, né, que existe. Nós lemos o que agora? Tito 2:15, né? Vamos ler o de Coríntios, então. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, depois o 12 e o 13. Estais inchados e nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. O que está acontecendo aí? Um pecado na igreja. E aí, Paulo fala a um grupo, o pastor aqui, Ezequiel, chamou de comissão ética da igreja. Se chamava desse jeito ou não, não sei, mas funcionou para isso. Eu imagino que o caso não era necessariamente exposto e público para todo mundo. Também, se fosse, seria para a igreja total. Não faz muita diferença. Mas se há uma comissão, no dia de hoje, melhor. Você, se tem algum problema, seja seu, seja de um filho seu, seja até de um outro irmão, quanto menos publicidade tiver,
porque é problema na igreja, melhor. Mas o fato é que a voz de uma liderança espiritual veio para quê? Para que, ele disse, eu falei, estou impressionado como vocês não fizeram nada, tem que punir. Ele diz, o julgamento, o juízo tem que existir na igreja, né? E Deus é que vai julgar os de fora, porque nós trazemos muita comparação com o de fora, e a Bíblia nos ensina o contrário. Não, deixa Deus julgar o de fora. Agora, os de dentro julgam você, tira esse iníquo, ou seja, está nesta situação, ele tem que sair, tem que ser expulso, é a realidade bíblica aí, deste caso, não vamos entrar nos detalhes, mas com isso eu estou mostrando que o quê? Que há uma liderança, ali era Paulo, liderando a realidade da igreja, e se não houver isso, irmãos, acontece como hoje, que não há liderança, ou que a liderança não trabalha como liderança, são facilitadores, né? Então, quando a gente fala dessa nova igreja orgânica, dessa igreja progressiva, moderna, então, o pastor não está aí para isso, né? Deixa Deus, é assim, a história é essa, a teologia é essa. Deixa Deus lidar com cada um. E esse negócio de cuidado pastoral com o negócio de pecado, não. Deus que vai constranger o pecado de ninguém. E os crentes têm a mesma, gostam dessa teologia. Deixa Deus falar comigo. Ninguém tem que estar falando nada da minha vida. Tudo bem, se é a minha e a sua escolha, Deus não nos tira o direito. Agora, dizer que isso que nós escolhemos é a igreja bíblica, aí é outra coisa. Será que nós estamos entendendo? Que o que nós estamos defendendo, mesmo que seja a nossa denominação estruturada, tá aqui o nome de um monte de rostos, né? Você diz, alguns olham e falam, ai meu Deus, atrás de dinheiro, não sei o quê. Será que nós entendemos que essa estrutura aqui é bíblica? E que chamar atenção ou trazer uma realidade de pecado exposta para a igreja, que eles façam isso, é bíblico? Na verdade, muitos deles já não têm mais condições, coragem, humanamente falando, de fazê-lo. Volto a dizer, eu não estou aqui isentando a dificuldade de ninguém. Eu estou aqui defendendo a igreja bíblica. A igreja bíblica. Amém? Amém? Agora, podemos escolher como muitos têm escolhido. E alguns, infelizmente, já nem conhecem a igreja bíblica. Conhece uma igreja de pastores, são facilitadores, progressistas, ali não se fala de pecado, porque a teologia por trás é essa, é Deus que fala com cada um, que convence. Nós estamos aqui para o pessoal saber que o reino de Deus é coisa boa, é de amor e etc, etc. Mas a verdade bíblica está sendo ocultada ao povo e eu pergunto, se não entrar no caminho estreito, qual será o seu fim? Então, professor, graças a Deus que nós temos esta possibilidade. Ora, uma lição como essa, irmãos, falar coisa como essa, até eu com você que é professor, que é de Jesus, que ama a igreja, está dentro da estrutura da igreja, mas que eu sei que todos nós, de uma maneira ou outra, somos atacados com tudo isso que nós vemos e ouvimos. Eu estou falando uma lição como essa, eu sei, eu percebo a resistência espiritual. Mas é isso mesmo, nós precisamos resistir. A Bíblia diz o quê? Chegarmos perto de Deus, resistimos o diabo, para que ele fuja de nós, para que as almas sejam resguardadas. Nós, dentro dessa estrutura, estamos do lado do nosso pastor. Para quê? Para proteger, como nós falamos no primeiro tópico, né? Evangelizar, educar, proteger, dentro daquilo que seja a nossa função da igreja. E agora, tem uma liderança cabeça, tem estrutura, tem sistemas. É o segundo subtópico, uma estrutura, a igreja não só tem a cabeça que gerencia, que expõe o pecado. Eles é que têm direito, a cabeça, é a liderança. Amém? Mais uma estrutura, sistemas dentro da igreja. Tem muita coisa dentro da igreja que funciona. O pastor foi muito feliz em colocar, né, exemplos práticos disso, e nós vamos estar aqui mencionando alguma coisa também. Atos 16, 4 e 5 diz, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. O que está dizendo aí, irmãos? No capítulo 15, trata-se do concílio de Jerusalém, ok? Havia uma realidade de dúvida doutrinária. Paulo e Barnabé trouxeram para o concílio em Jerusalém e os anciãos, é isso que falou aí, os anciãos, né? Ou seja, os apóstolos junto com a liderança, é o conselho, né, de doutrina da denominação, na época. Né? Eles julgaram diante de Deus, diante da palavra, discutiram. Para quê? Para ter os seus artigos de fé. Nós temos. Uns de nós tem na sua casa o livro da declaração dos artigos de fé das Assembleias de Deus. É isso, a mesma coisa.
Então, eles fizeram um artigo e disseram, olha, é importante que isso aqui seja lido nas igrejas. E o texto que nós lemos aí é o missionário agora indo nas igrejas e lendo para os irmãos, né? E a Bíblia diz que eles ouviam, eles atendiam e a igreja eram confirmadas na fé, porque nestes sistemas há o sistema de doutrina, que há um lugar, um grupo de irmãos, de pastores, de homens de Deus, de ministros, que confirmam que aquela é a doutrina bíblica e que manda ser ensinada nas igrejas. E a palavra diz que a igreja então era confirmada na fé e crescia em número. Ora, e confirmada na fé por quê? Porque tem vento por aí. No caso lá, era dos judaizantes. Aqui, um ou outro. Então, muitas vezes, há uma necessidade do concílio doutrinário da nossa denominação se juntar. Recentemente eu tenho visto isso, né? Tem sido publicado por questão de música disso, de grupo daquilo e etc. Que está trazendo outra doutrina. E os pastores tomando posição, pelo menos alguns, deveriam ser mais. Mas alguns publicamente, dizendo, na minha igreja, não pode, não pode. E assim a igreja deve ser confirmada na fé. E deve vir de um concílio para que todas as igrejas dentro daquele grupo sejam confirmadas na fé e possam crescer saudáveis. É para isso que funciona. Agora, o que acontece no nosso meio? Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ao invés de nós orarmos, ao invés de nós não buscarmos ao Deus, que é Deus sobre Moisés, que é Deus sobre Davi, que é Deus sobre o pastor tal, o líder tal. Deus é Deus, irmãos. Amém? E viver, não, há sentimentos contrários, aí vamos atrás da conversa do outro, e ao dividirmos, irmão, nós entramos num problema sério, porque na hora que nós dividimos, nós saímos do cerne daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Amém? Então aí o problema se alastra e fica pior. E aí hoje nós vemos o caso, são tantas convenções e tantos grupos, e aí alguém não tem mais nem convenção nem grupo, já é cada um por si, Deus por todos, e agora não é nem igreja, cada um por si, por todos, cada família ou cada indivíduo, né? Estamos nessa realidade nos fins dos tempos, e com isso o ensino errôneo tem se propagado. Mas, Atos capítulo 14, versículo 23, diz o texto, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor para em quem haviam crido. Ou seja, aí foi o apóstolo, né, depois de ter aberto as igrejas, no processo de evangelizar, abrir as igrejas, discipular, viu as pessoas que eram potenciais, que Deus chamava, dava para ele o entendimento, que seriam líderes, e ali agora ele voltou, né, impondo as mãos e fazendo destes obreiros, agora liderança nas igrejas locais. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder a juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O que é isso? O pastor que falou aqui, a tesouraria da época. Paulo tinha um pedido de oferta para uma região que estava em necessidade, espalhou a mensagem nas igrejas onde ele era apóstolo, né? E disse aí a essas igrejas, lá de Corinto, no caso, disse, olha, irmãos, para não ter uma oferta grande, ninguém, né? Quando eu chegar aí, não. Cada domingo vocês já coletem. Então, com certeza, tinha alguém a cargo disso. Porque ele separava todo domingo e juntava todo domingo para quando ele chegasse, ele tomaria aquela oferta e desceria com ela. Quem diz amém? Tudo isso é organização, tudo isso é sistema dentro da igreja. Nós estamos falando de sistemas separados, né? No caso, como ele falou, a tesouraria, o sistema de ética, né? Enfim, aquele grupo, aquelas pessoas, no caso, são do ministério. Romanos 16, 1 e 2... Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Que é isso? Carta de recomendação, né? Que hoje nós estamos acostumados com ela, os que ainda convivem com isso. Mas é isso, bonito, irmãos, porque a pessoa sai para visitar algum lugar ou para morar em outro lugar, sai com uma carta da sua igreja, de alguém aonde ela tem testemunha. E Paulo mesmo diz, ela hospedou a muitos irmãos, inclusive a mim, né? Ela é uma obreira na igreja, alguém que tem que ser respeitado. Então eu peço para os irmãos que recebam ela com honra, né? Com respeito, entendendo que ela é uma pessoa que serve ao Senhor. Isso é tudo, irmãos, isso é tudo. Então essa é uma realidade organizacional, de sistemas, áreas diferentes na igreja, sem falar em música e outras áreas que nós vemos em comum caminhar dentro da estrutura da grande organização chamada Igreja do Senhor Jesus, a igreja local, não a igreja espiritual, que tem as suas demandas, mas a igreja local também. Tem prestação de contas, toda organização tem prestação de contas.
senão ela não funciona, senão ela não melhora, senão ela não vai para frente, né? E o líder funciona para isso. Ele manda, ele dá trabalho, mas ele tem que, o que trabalhou tem que prestar conta. Então, todos os departamentos têm que dar o seu relatório. Escola dominical dá relatório de números, né? O superintendente dá relatório espiritual, dá relatório dos professores. Então, cada um nesta organização traz relatórios ao líder, cada um ao seu líder imediato, né? Para que este corpo organizacional possa andar seguro, sadio, funcione. É o que viveu, que nós falamos do pastor lá da Rússia, né? Quando ele começou a organizar, então tem as reuniões para que receber, não é? E saber, e aí orientar cada um para que aquilo possa continuar a crescer, senão não tem como crescer mais. Amém? Então, essa organização é algo essencial. Atos capítulo 15, versículo 2 e 6, diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Versículo 6, diz que congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, assunto doutrinário. Paulo e Barnabé estavam defendendo uma coisa, mas haviam pessoas, também dentro do contexto da igreja, que estavam dizendo que o que eles estavam falando não era verdade. Então, chegaram à conclusão de levar a liderança. Se não tem estrutura e liderança, irmão, você não tem para onde ir. O que vai haver? Você vira uma igreja, eu viro outra e acabou. Este era o plano de Deus. Esta é a realidade de hoje, sem dúvida alguma. Mas nós não estamos aqui para ensinar a realidade de hoje. A realidade de hoje nós estamos vendo. O que nós devemos ensinar e aceitar como verdade é a palavra. E a da palavra não era para ser assim. A igreja de Jesus Cristo não era para ser assim. A igreja de Jesus Cristo é uma organização. Tem estrutura, tem hierarquia, tem liderança. E nenhuma dessas lideranças é para viver o resto da vida. Moisés um dia partiu. E antes de partir, Deus disse: é Josué que vai entrar no teu lugar, te substituir. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Há novas lideranças, mas nós não podemos sair da verdade bíblica. Então, o que aconteceu aí é a dissolução entre os dois. Falaram: tá diferente, vamos aos apóstolos, vamos aos anciãos, vamos a Jerusalém. Ou seja, há uma liderança, há um concílio, há um conselho, e deixa eles terem o seu parecer. E aconteceu, eles chegaram à conclusão e mandaram os missionários aqui para frente, onde for, pode levar a nossa carta. Tá aí. Isso é organização, irmãos. Paulo não saiu agora dizendo: eu penso assim, a teologia que eu creio é essa. Tá aí, irmãos. Para onde nós vamos fugir disso? Por favor, me diga. Me diga para onde nós vamos fugir. Se a gente sair disso, escute, por favor, nós estamos saindo da palavra. Para mim, não há outra. Se discordar, dou todo o direito. Se você quiser até falar aqui que discorda, pode discordar à vontade. Eu vou te ouvir com todo respeito. Mas eu não vou deixar de obedecer, porque a Bíblia, para mim, é autoritativa. Então, para mim, é isso. Falou? É. Agora, a não ser que seja, entre numa heresia, pode acontecer, de alguém na denominação ou uma denominação se corromper. Acontece passo a passo, enfim, isso é um processo longo que talvez não seria nem bom. Com certeza, eu não digo que não mencione na sua sala de aula. Eu estou falando agora com você, professor, né? Mas que, se nós, como crentes e lideranças, seguíssemos a fórmula, a verdade bíblica, no Senhor não aconteceria. E uma vez acontecendo, como determinadas coisas se aconteceram na Bíblia, foi com o Senhor que eles encontraram a solução e o fruto do bem. Escute que esse é o mais importante. Aqueles que realmente escutaram e obedeceram à orientação do Senhor ali, não saíram em nada do que prediz a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos ver claramente que se num caso histórico houve essa divisão, foi o caso, inclusive, da Reforma. A igreja era a única que estava totalmente corrompida. Estou trazendo agora um caso drástico, né? A igreja da Idade Média estava completamente corrompida, herética. E a Reforma, que nós conhecemos como o grande nome da Reforma, Martinho Lutero, que se ancorou, né, num texto, numa realidade doutrinária bíblica, e a partir dali ele foi aos grandes. Não pense que ele saiu da estrutura de qualquer maneira, não. Ele tentou convencer, falou com um, com o outro, com o topo, onde ele conseguia, porque a intenção deles é que eles vissem, nem que fosse devagarzinho. Mas como a estrutura ali fechou o coração,
Então, ele entendeu e houve o que aconteceu e nós entendemos que o que saiu dali estava muito mais próximo, na verdade, totalmente dentro daquilo que as Escrituras nos traz. Isso é um assunto, parênteses para mim e para você, mas o que nós temos que ensinar na sala de aula é a verdade. Qual é o tema desta lição? É que a estrutura que nós vivemos, muita gente está falando mal, está desprezando, está colocando esse negócio de estrutura, de pastor, de liderança, que não precisa mais disso, a igreja é orgânica, a igreja é de Jesus, a igreja... Isso não é bíblico. Podem fazer? Pode fazer o que quiser. Amém? Mas dizer que esta igreja progressista é bíblica, ela não é. E é o que nós comprovamos aqui. Romanos 12, versículo 4 a 8. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O que eu vejo aí duas coisas. Primeiro, dizer que a igreja sozinha em casa não funciona, porque diz nós somos membros uns dos outros. A questão de estar junto e funcionar junto não tem como ser mais bíblica, mais comprovada do que este texto aí. E claro, há vários. Amém? Mas a segunda que eu vejo, aqui no sentido de prestação de contas, é esta diversidade aí de dons que há na igreja. Nesta lista, que eu chamo ela de uma das listas mistas, há dons vocacionais de Deus, Pai, né? Como exercitar misericórdia. Há dons ministeriais, né? Como que no sentido presídio, eu imagino que seja no sentido pastoral, presbiterial. E há dons espirituais, como o caso da profecia. Então, nesta mistura de dons que há na igreja, há necessidade de prestação de conta, a necessidade de uma liderança, né? Para que a coisa caminhe bem. E é isso que nós fizemos o paralelo com o sangue no corpo humano. Aí está o pastor que vai pegar esse resultado deste exame sanguíneo e ver qual é a área que está problemática e ali ajudar, enviar ajuda e assim por diante. Por último, a igreja e o ministério, eles servem, no sentido de servir aos crentes. Em primeiro lugar, aconselhamento pastoral, para quando há um litígio. Segundo lugar, intercessão pastoral, a unção com óleo é o exemplo bíblico. Terceiro lugar, o acompanhamento pastoral para que haja crescimento de cada indivíduo. Primeiro lugar, aconselhamento pastoral. Quando há litígio, eu li hoje mesmo, a gente está fazendo a leitura bíblica anual e hoje nós fizemos a gravação e li aquele texto mais uma vez. Primeiro foi Moisés falando com o sogro dele, né, quando foi visitar, explicou para ele como fazer, mas em Deuteronômio ele repete isso contando ao povo e ele diz, olha, eu elegi de cada tribo, de cada maiorais de cada grupo de vocês, né? Para quê? Para que eles julguem as vossas causas. Ou seja, quando junta gente, irmão, tem problema, tem litígio, tem questões. Um não gosta disso, o outro diz que aquilo era dele, não era dela. Quando há problema na igreja, irmão, se não tem liderança, vai para onde, irmãos? Se não tem liderança e nós temos problema, o que vai acontecer naturalmente? Cada um vai para um lado. Briga, ou não briga. Mas na pior das hipóteses, se fala, se briga, se dá as coisas, depois cada um vai para um lado, divisão. E aí eu pergunto, este processo de divisão é o que Deus planejou para ser a igreja? Completamente desmembrada? Não, claro que não. Então nós vemos aí o acompanhamento pastoral por causa do litígio. Aconteceu no tempo do Antigo Testamento e hoje não é diferente. 1 Coríntios 6, versículo 1 e 6 diz, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, está falando para a igreja, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então Paulo está perguntando, porque ele ouviu, né? Essa carta primeira foi enviada depois que ele saiu ali da igreja que ele formou, que estava vendo esse problema, que os irmãos estavam tendo problema na igreja e estava indo para a justiça do lado de fora. E a pergunta, eu com certeza não sei, pelo jeito não ficou nenhuma liderança estabelecida ou alguém, né, forte, de liderança forte, pelo menos, direta, e veja aí a necessidade. Está aí a necessidade na cara.
que o povo, entendo as suas realidades, foram logo para a justiça de fora. Porque precisa, irmão. Tem litígio, tem que resolver. Tem que resolver. Né? Então, o que acontece? Paulo chama a atenção deles. Não pode, irmãos. Dentro da igreja não existe isso. Então, já que ainda não tem pastor, não há um sábio entre vocês? Alguém que vocês possam dizer, essa pessoa tem sabedoria, esse é um crente de verdade que julgue entre nós? Né? Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés tinha a unção de Deus. Moisés via a Deus, falava com Deus. Mas foi a orientação de Deus através de seu sogro? Passar esta para os sábios, os anciãos, pessoas de respeito, pessoas idôneas, pessoas que tinham testemunho. E é isso que acontece no contexto da igreja, né? Porque entre nós há litígios e há necessidade de nós trazermos a nossa causa para se resolver, não nos juízes de fora, mas dentro da própria igreja. Êxodo capítulo 18, versículo 3, depois nós vamos ao 25 e 26. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles, julgando o povo em todo o tempo, o negócio árduo, traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Está aí a realidade bíblica. Segundo, intercessão pastoral. A unção com óleo é uma dessas realidades. A intercessão pastoral não é só para ungir, mas é bíblico. Vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, o texto diz: está alguém entre vós doente? O que diz aí, irmãos? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que nós vemos aí, irmãos? Que a igreja e a liderança ministerial da igreja tem problema pedir oração uns para os outros? Não. Mas não diz, vá para o profeta levantar a mão da sua bênção. Não diz isso, não. Não diz isso, não. Siga aquele profeta na internet que vai... Não diz isso. Vá para a irmã que é profeta na casa dela. Não estou dizendo que alguém não possa ser usado por Deus, mas a igreja tem uma estrutura bíblica. Escute, por favor. E a estrutura bíblica diz, está alguém doente? Vá para a liderança ministerial. Peça, pastor, num culto, se orar, que o senhor pode orar por mim? Em nome de Jesus. Se for possível, até como a Bíblia recomenda, pastor. Eu creio, pastor. E deixa o pastor ser pastor bíblico também. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Essa semana, na nossa igreja, nós estamos no presente momento numa igreja americana, pastor jovem, mas essa semana ele ouviu de alguns casos, inclusive um querido irmão nosso, de origem porto-riquenha, foi acometido de um câncer, que é um câncer que regressou a ele. E o pastor, ele disse que quando ouviu isso do irmão, numa reunião de meio de semana que ele estava com os obreiros, ele disse, eu fiquei acabado por dentro, cansado de ver tudo isso. Eu falei, olha, Senhor, agora nós temos que fazer alguma coisa. E ele disse que abriu a Bíblia e foi olhando esse texto, ele disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu sou pastor, é isso que a Bíblia diz que eu faço, e ele fez. Então, no domingo passado, ele falou aos irmãos o sentimento dele e disse que a Bíblia diz é assim, pois então nós vamos fazer o que a Bíblia diz. E aí trouxe o óleo, chamou os enfermos para a frente e orou como pastor, como presbítero na igreja, com unção, com óleo, e fez o que a Bíblia manda. A Bíblia, a palavra de Deus, nos manda fazer. A operação é de Deus. Agora nós, cada um, enfim, fazemos o que queremos. Amém? Mas a recomendação bíblica é essa. E por isso existe o pastor, tá aí. Há um serviço aos crentes. E é o ministério que deve servir, neste sentido, aos crentes. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz, por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E Paulo está falando da igreja de Colosso. Está dizendo, olha, desde que eu ouvi, eu comecei a interceder por vocês. Está aí. Então, essa intercessão pastoral é bíblica, é uma obrigação para o pastor, para o obreiro, é obrigação dele. Quem vai prestar conta? Ele vai prestar conta é a Deus. Escute, há um Deus no céu. Escute, por favor, crente, que vai tomar conta, ok? Que vai um dia pedir contas. Ele vai. Agora, é dele.
Nós fazemos o quê? Estamos dentro deste contexto e entendemos que o pastor deve estar servindo por nós. A esposa desse pastor também, como testemunho, são americanos, honestamente, muitas coisas na igreja muito diferenciadas da nossa igreja brasileira, ainda sendo uma Assembleia de Deus extremamente diferenciadas. Nós temos até alguma dificuldade de aceitar algumas coisas, mas ela, no dia do aniversário dele, ou na semana, quando foi falar sobre o seu esposo, ela disse, uma coisa eu sei, e eu posso testemunhar para os irmãos, que o meu esposo, ele acorda às 5 da manhã todos os dias, e ele toma um tempo de oração de manhã intercedendo pela igreja. Eu escuto ele orando por cada um dos irmãos. E isso, irmão, é um testemunho muito forte. Amém? Então, nós entendemos que a obrigação é deles, nós também temos que interceder, temos que viver, mas como obreiros, como pastores, eles têm que interceder e nós, como crentes, somos abençoados, somos cuidados, porque o serviço deles é para os crentes e também o acompanhamento pastoral, né, para o nosso crescimento. Hebreus capítulo 13, versículo 17, o texto diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de prestar contas delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, este acompanhamento pastoral, de nós devemos obedecê-los, né? Nós devemos sujeitar-nos a eles, não é ter a nossa opinião, não. Pode ter, mas tem que sujeitar, amém? Bíblico, bíblico, amém? Bíblico. Ora, mas, por outro lado, eles são aqueles que vão velar, que têm a obrigação. Então, este acompanhamento para que as pessoas estejam bem, que estejam crescendo, tudo caminhe bem, é obrigação pastoral. Terminamos aí com Colossenses capítulo 2, versículo 4 a 8, diz, digo isto, é o pastor dizendo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, tá aí o pastor, não estou perto de vocês, mas em espírito eu estou convosco. Tá aí, na nossa casa o pastor não vai com a gente todo dia. Mas em espírito, diz Paulo, eu estou convosco, regozijando-me e vendo, olha aí, assistindo de longe, pastor tem olho comprido, a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, irmãos, assim também andai nele, tá aí, orientação para o crescimento. Arraigados e edificados nele, em Jesus, e confirmados na fé. Assim como foste ensinados por mim, é o pastor, tá aí. Crescendo em ação de graças. Tendo cuidado, irmãos, tá aí, orientação pastoral, só quem pode fazer isso é o pastor, irmãos. Para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isso é visão pastoral, irmãos. Que não é obrigação nossa ver assim. Mas é abençoador e é abençoado ser ovelha de um pastor que vê, que cuida e que manda uma mensagem dessa pra gente. Amém? Porque essa foi a mensagem que Paulo, o pastor Paulo, mandou à igreja de Colossos. Que Deus ricamente abençoe você, professor. Que te dê autoridade e graça para falar, né? De grupos a grupos, esta questão tem mais ou menos, claro que estando dentro do contexto estruturado da escola dominical, muito menos problema, porque as pessoas que estão ali estão, de maneira geral, complacentes com a estrutura. Mas nós ainda assim temos que ensinar. Por quê? Porque as vãs sutilezas, as tentações, as palavras, os falsos obreiros estão por todo lado, estão aqui aos milhares, oferecendo uma outra forma da igreja que não é bíblica. O meu problema não é com a minha denominação. Eu não estou aqui levantando a bandeira da minha denominação. Eu a respeito, eu estou subserviente, eu estou debaixo dela, porque eu entendo que a doutrina que ela defende é a doutrina bíblica. E esta é a doutrina que eu tomo parte dentro desta organização. Eu sou parte do organismo igreja, sou parte viva, pedrinha viva, aleluia. Pequenininha, mas viva, glória a Jesus, parte do corpo de Cristo, usada por Deus, com dons espirituais, tudo bem. Mas dentro da estrutura. E dentro da estrutura, eu tenho meu lugarzinho. Eu não sou grande, quero ser, não, eu tenho lugarzinho. Onde Deus permitiu, aonde o líder colocou.
Eu vou servir ao Senhor Jesus ali, aleluia, e ser fiel ao líder. E ao fazer isso, o Senhor recebe a minha fidelidade a Deus. Que Deus assim abençoe você, professor, também. Debaixo do seu superintendente, debaixo do seu pastor, que devem ambos serem amados, honrados e devem também receber de nós a nossa intercessão para que eles sigam fiéis na doutrina e não deixem perecer, né, dentro da igreja organizacional a realidade da educação cristã, a qual nós amamos tanto. Amém.